Boa tarde a todas, todos e todes. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à abertura solene do primeiro colóquio Linguagem, Gênero e Sexualidade, o CLIGESEX. Meu nome é Venan Alencar, sou membro da comissão organizadora e da subcomissão acadêmico-científica do evento e serei o mestre de cerimônias dessa atividade. Esta mesa solene está composta pelo presidente do primeiro colóquio Linguagem, Gênero e Sexualidade, professor Daniel Mazaro, a representante da direção do Instituto de Letras e Linguística da UFO, a professora Camila Tavares Leite, a coordenadora do programa de pós-graduação em estudos literários, a professora Maria Ivonete Santos Silva, a coordenadora do programa de pós-graduação em estudos linguísticos, professora Cristiane Brito, a coordenadora de extensão e educação continuada em letras, a professora Fernanda Ribas, e o coordenador da Comissão Permanente de Acompanhamento da Política de Diversidade Sexual e de Gênero, professor Emerson Fernando Razeira. Em nome da equipe organizadora do colóquio, convido neste momento o professor Dr. Daniel Mazaro Vilar de Almeida, presidente do primeiro CLIGESEX, para proferir algumas palavras. Bom, primeiramente, muito obrigado, Venan, pela apresentação. Boa tarde a todas, todos e todes que estão nos assistindo ao vivo pelo canal do Sexo da Palavra, no YouTube, ou pelo Facebook. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao primeiro colóquio Linguagem, Gênero e Sexualidade, o primeiro CLIGESEX. Embora esse seja o primeiro colóquio, não é o primeiro evento com este nome. Na primeira semana de março de 2020, pouco antes de algumas cidades do Brasil começarem a recomendar ou exigir o isolamento social por conta da pandemia de Covid-19, teve lugar o workshop Linguagem, Gênero e Sexualidade em Salvador, mais especificamente na Universidade Federal da Bahia. Sob a organização do professor Dr. Daniel da Silva Carvalho, o evento contou com um curso ministrado pelo professor Eres Levon, da Queen Mary, Universidade de Londres, que teve o mesmo nome do workshop e o qual se tornou também o nome do colóquio. O professor Eres Levon também ficou responsável pela conferência de abertura, intitulada Negotiating Subjective Conflict, Language, Belonging and Same-Sex Desire in Israel. O workshop, propriamente dito, ocorreu na calorosa sexta-feira de 6 de março e contou com 2 mesas redondas, Gênero, Sexualidades e Discursos, e Gênero e Sexualidade na Pesquisa Sociolinguística. Também contou com um café com 6 pôsteres de discentes de pós-graduação e com a conferência de encerramento a cargo do professor Rodrigo Borba. No final do workshop, o professor Daniel Carvalho gentilmente me consultou a disponibilidade de trazer o evento para a Universidade Federal de Uberlândia e dar continuidade à aposta na relevância que a promoção de eventos científicos tem para a divulgação das pesquisas realizadas no âmbito acadêmico e nas profícuas iniciativas para o efetivo intercâmbio entre pesquisadores. Aceitei o desafio após solicitar ajuda ao meu colega de instituto, Fábio Figueiredo Camargo, a quem respeito imensamente pelos trabalhos sobre o homoerotismo. Entretanto, como a pandemia se prolongou por mais de 40 dias do que se espera de uma quarentena, este evento precisou ser idealizado para ser celebrado de forma totalmente remota. Tendo em vista essa necessidade, o nosso desejo é abarcar o máximo de áreas de pesquisa que abordam a linguagem, os gêneros e as sexualidades, além do cansaço acadêmico virtual provocado por um calendário letivo descompassado com o civil, que é vencido ainda remotamente, optamos por fazer um colóquio e distribuir as atividades ao longo deste mês. Assim, mantemos a proposta de o curso ser ministrado por um convidado internacional, mas não mais concentrado em uma semana. Convidamos a professora Manuela Alejandro Rodrigues Rondon, da Pontífica Universidade Javeriana, da Colômbia, para ministrar o curso Claves para Pensar la Sexualidad en el Mundo Contemporáneo, que começou ontem e terá os próximos encontros nos dias 9, 14, 18 e 21 de março, das 15 às 17 horas.
A conferência de abertura ficará a cargo do também internacional professor aposentado pela Universidade de Michigan, David Halperin, cuja fala terá início após esta solenidade. Contaremos também com 4 mesas redondas, uma sobre o panorama dos estudos de linguagem, gênero e sexualidade nas letras, amanhã, uma sobre linguagem, gênero e sexualidade nos estudos linguísticos, no dia 15, uma sobre linguagem, gênero e sexualidade nos estudos literários, no dia 17, e uma sobre gênero e sexualidade em outras áreas das linguagens, no dia 22. Gostaria de destacar a interdisciplinaridade dessa última mesa, na qual teremos um psicanalista, um educador físico e um diretor artístico e dramaturgo, todos eles pesquisadores dos temas de sexo, gênero e sexualidade. A conferência de encerramento ficará a cargo do professor do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia, Leandro Collin, no dia 24. Por fim, mas não menos importante, teremos 3 grupos de comunicações para os quais foram aceitos 12 trabalhos de discentes da pós-graduação ou de pesquisadoras e pesquisadores, mestras, mestres ou doutoras, doutores. E também temos 3 videopôsteres, apresentados por discentes de graduação. Esses trabalhos já podem ser vistos na aba Programação, na página do evento, que é o www.osexodapalavra.com/cligesex. Peço que vocês assistam aos vídeos, curtam, comentem e compartilhem para dar visibilidade a essas pesquisas. Aproveito também para agradecer à subcomissão acadêmico-científica que deu os pareceres aos resumos das comunicações e dos videopôsteres. É extremamente relevante dizer que este colóquio só foi possível de acontecer graças à UFO, ao Instituto de Letras e Linguística, ILEL, à Fundação de Apoio Universitária, FAO, ao Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFO, PPGEL, ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da UFO, PPLET, e principalmente à editora O Sexo da Palavra. A organização está a cargo de 2 grupos de pesquisa da UFO, o Grupo de Pesquisa em Mídia, Literatura e Outras Artes, o GPMLA, liderado pelo professor Leonardo Soares, juntamente com os professores Fábio Camargo e Ivan Ribeiro, e o recém-criado Estudos Discursivos na Perspectiva Queer, o EDQueer, liderado por mim e também pelo professor Fábio Camargo. Nesse sentido, na linha de frente, contamos com o trabalho de pessoas que precisam ser nomeadas. Denan Lucas de Oliveira Alencar, Fábio Figueiredo Camargo, Vicente Carlos Matias Júnior, Júlia de Oliveira Marcelino, Antônio Cavalo, Leandro Silveira de Araújo e Guilherme Augusto da Silva Gomes. Sem contar as monitoras e os monitores, que deixarei para agradecer nominalmente no encerramento. Finalmente, desejo que aproveitem bastante o colóquio e que este seja um espaço de acolhimento para um debate rico e frutífero. Muito obrigado pela presença. Passo a palavra à professora doutora Camila Tavares Leite, representante da direção do Instituto de Letras e Linguística, ILEL, para proferir algumas palavras. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a equipe organizadora do primeiro colóquio Linguagem, Gênero e Sexualidade, pelo convite que fizeram à direção para que fizéssemos parte desta mesa de abertura. Então, eu cumprimento todos os meus colegas que dividem esse espaço aqui comigo, o professor Daniel, professora Maria Ivonete, professora Cristiane, professora Fernanda e o professor Emerson. E eu quero cumprimentar também as pessoas que estão nos acompanhando neste momento pelo YouTube ou pelo Facebook, né? E também aquelas que não vão poder acompanhar ao vivo, mas que verão o vídeo em algum outro momento, né? Em seguida, nós temos a mesa de abertura, então o vídeo vai ficar aí em conjunto. Em nome da direção do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia, eu dou as boas-vindas a vocês, todos que estão aqui assistindo e que vão fazer parte desse evento, e desejo que este seja um evento muito produtivo, com discussões relevantes para a área, não apenas do ponto de vista da linguagem, mas do ponto de vista social, do ponto de vista cultural. As trocas que vão acontecer aqui certamente
vão ampliar as perspectivas daqueles que buscam e veem a necessidade de discutir o tema. Então, eu declaro abertos os trabalhos do colóquio. Obrigada. Passo a palavra à professora doutora Maria Ivonete Santos Silva, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários, para proferir algumas palavras. E todos, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer imensamente à comissão organizadora, a todos que estão e estiveram empenhados na realização, na organização desse evento, e dizer que, na qualidade de representante do programa de pós-graduação em estudos literários, eu quero, assim, estender esses cumprimentos aos palestrantes, aos participantes, aos organizadores, enfim, como docente também, eu quero dizer que um evento como esse, com esse nível de organização, além da proposta, nos traz muita satisfação, porque contempla de modo a consolidar o principal fundamento da universidade, do espaço acadêmico, que é discutir, né, de forma ampla, de forma aberta, todos os temas, né, possibilitando assim uma compreensão e um aprofundamento de todas as questões que perpassam o indivíduo, os sujeitos contemporâneos. Então, eu quero desejar também, assim como a professora Camila, que esse evento seja extremamente proveitoso, e será, né? Eu andei olhando assim toda a programação, li os resumos de alguns minicursos, e a gente sabe que realmente esse primeiro evento será seguido de vários outros, e com certeza trará assim muitos benefícios para esse diálogo que se estabelece do meio acadêmico com a sociedade de um modo geral. Tá? Então, eu não vou me delongar em muitos comentários, porque eu sei que o espaço, não é, para as discussões estão aí por vir, a partir das conferências, a partir dos minicursos, e eu desejo que todo o evento seja coroado de êxito e de muito sucesso. Agradeço mais uma vez, e também colocamos o programa de pós-graduação em estudos literários à disposição para esse intercâmbio e esses discursos, né, que promovem realmente esse desenvolvimento a partir de uma visão crítica. Uma boa tarde a todos e bom proveito para todos os participantes. Passo a palavra à professora doutora Cristiane Carvalho de Paula Brito, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, PPGEL, para proferir algumas palavras. Boa tarde a todos, todas e todes. Boa tarde aos colegas que compõem essa mesa virtual comigo. Em nome do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, eu gostaria de dar as boas-vindas às participantes do primeiro colóquio Linguagem, Gênero e Sexualidade, o primeiro CLIGER-SEX. Parabenizo os professores Daniel Mazaro, Fábio Camargo, toda a comissão organizadora do evento por essa iniciativa, né, corajosa. Achei bem providencial que a abertura fosse no Dia Internacional das Mulheres, né? É um dia que nós vemos aí por todo canto, né? Poesias, flores, músicas celebrando as mulheres. Já acordamos com várias mensagens no WhatsApp. Eu vi que até o meu aplicativo do banco tinha um coração acima do meu nome, né? Uma coisa fofa. E longe de dizer, né, que as manifestações de afeto não sejam bem-vindas, mas nós sabemos que para muito além disso, um dia muito propício, né, para justamente pensarmos como as questões de gênero e sexualidade se imbricam à linguagem, como essas questões são vistas nas diversas esferas sociais, como sujeitos, certos sujeitos são posicionados em lugares de subalternidade ou de privilégio,
devido às questões de gênero e sexualidade. Quero dizer, né, que o professor Daniel ele se credenciou ao PPGEL no último quadriênio, o professor Fábio já há anos, né, atuando no PPLET, e eu gostaria de agradecer em nome do PPGEL a vocês, dizer que é uma grande alegria ver a realização de um evento cuja proposta, eu diria que, no mínimo, é urgente no âmbito da pesquisa. Sempre reitero, né, que em um país em que a ciência é explicitamente desacreditada pelos governantes, em que o negacionismo científico é propagado à luz do dia, sem nenhum pudor, inclusive, fazer pesquisa é um ato de resistência. E em um país que tenta silenciar possibilidades outras de performances, de identidades sexuais e de gênero, investigar discursividade sobre sexualidade e gênero, como é a proposta desse evento, é um ato transgressivo. Principalmente quando consideramos, né, que esse silenciamento se dá, por exemplo, pela censura ao debate de certas pautas, pela censura de materiais didáticos, de propostas pedagógicas, pela propagação de fake news e, lamentavelmente, pela violência a pessoas LGBTQIA+. Então, nós sabemos que é um silenciamento das vozes, das subjetividades, das histórias, de corpos. E, né, para finalizar, queria ressaltar que, dentre tantas contribuições e potencialidades que o primeiro CLIGESEC, sem dúvidas, vai produzir, eu creio que uma delas seja promover a problematização dos discursos de ódio, né? A possibilidade mesmo de pensar como esses discursos são produzidos, são colocados em circulação, como eles são naturalizados, e, lógico, pensar em possibilidades de resistência a esses discursos, né? Lembrando que discursos são práticas. Então, eu desejo a vocês, né, dias de muita interlocução. Vocês têm uma programação extensa, né, de muito fôlego. Espero que as reflexões reverberem em outros trabalhos, em ações que venham aí provocar mudanças sociais, mudanças nas próprias agendas de pesquisa no âmbito, sobretudo, dos estudos da linguagem. E assim me despeço, né? Um excelente evento a todos, muito obrigada pela escuta, e mais uma vez parabéns ao Daniel e ao professor Fábio pela organização do evento. Passo a palavra à professora doutora Fernanda Costa Ribas, coordenadora de Extensão e Educação Continuada em Letras, SECLE, para proferir algumas palavras. Boa tarde a todas, todos e todes. Como coordenadora da SECLE, né, que é a Coordenação de Extensão e Educação Continuada em Letras, gostaria de dar as boas-vindas aos participantes do primeiro colóquio Linguagem, Gênero e Sexualidade. Eu acho que nem todos devem conhecer o que é a nossa coordenação, mas ela é um setor que oferece apoio e orientação a programas, projetos, cursos, oficinas, eventos e outras atividades de extensão e de formação continuada do Instituto de Letras e Linguística da UFO, por meio de orientação, suporte técnico e até mesmo disponibilização de espaço físico, acervo e equipamentos. Além de mim, né, que sou coordenadora, nós temos uma secretaria unificada, que conta com apoio de técnicos administrativos, e um colegiado de extensão formado por professores de diferentes cursos do ILEEL, e esse colegiado é responsável por analisar ações de extensão propostas em nossa unidade, ações como este evento. Então, fico muito feliz de ver a concretização de uma proposta que há alguns meses passou lá pelo nosso colegiado, né, foi analisada. Trata-se de um evento extensionista, né, que exemplifica a indissociabilidade entre pesquisa e extensão, e essa é uma característica forte da extensão, um evento que tem características multi- e transdisciplinares, com um objetivo forte, que é ampliar a divulgação de trabalhos acadêmicos e científicos sobre linguagem, gênero e sexualidade nos âmbitos não só da linguística e literatura, né, mas de linguagens, das letras e outras áreas. Nós temos uma programação intensa que conta com a participação de pesquisadores a nível nacional e internacional, abrangendo profissionais de diferentes áreas, né, de atuação. Por se tratar de um evento remoto, o alcance extensionista dessa ação é ainda mais ampliado, porque o evento possibilita a participação de um público
das mais variadas regiões brasileiras e promove o compartilhamento de conhecimentos entre diferentes universidades. Também é um evento que possibilita o intercâmbio entre universidade e sociedade. Intercâmbio esse que é um dos pontos centrais da extensão, quando a gente pensa das características da extensão. Reunindo, então, pesquisadores, professores, estudantes de pós-graduação, graduação, de diferentes áreas do conhecimento. Um dos princípios da extensão na UFO, segundo a resolução que trata da política de extensão na nossa universidade, é a dimensão transformadora da sociedade, visando a formação de uma consciência crítica e reflexiva para a superação das desigualdades e para a melhoria da qualidade de vida da população. Eu acredito, então, que o formato desse evento e a sua temática, ao focar em questões sociais que são caras, né, que são complexas, que são contemporâneas, abre possibilidade para a transformação e a formação crítica que são, então, mencionadas nessa resolução que rege a extensão na nossa universidade. E uma formação crítica é importante, por exemplo, quando nós pensamos o dia de hoje, como bem colocou a professora Cristiane anteriormente, né, o Dia Internacional da Mulher. Antes de vir aqui para essa mesa, eu recebi da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura aqui da nossa universidade um estudo, né, feito sobre as mulheres na extensão da UFO este ano, né, justamente em comemoração a este dia. E a gente vê o quantitativo de atividades de extensão na UFO com a temática mulher, o quanto ele aumentou de 2010 até 2021, que foi o período que foi estudado, e vemos também o protagonismo das mulheres na coordenação de ações de extensão e também na coordenação dos setores de extensão, dos diversos setores de extensão aqui na UFO. Né? Então, eu gostaria de ressaltar esses dados que são tão importantes, né, e demonstra a importância de debater a questão da temática de gênero, não num viés romantizado, né, mas de uma forma crítica. E eu espero muito, e tenho certeza que isso vai acontecer, né, que este evento promova essa possibilidade de debate crítico acerca dessa temática e tantas outras, né, e que todos vocês aproveitem, então, essa oportunidade de intercâmbio e participem dessa programação que foi elaborada com muita dedicação pela comissão organizadora, né, participem de todas as conferências, mesas, comunicações. Então, termino aqui desejando a todos, então, um ótimo evento. Passo a palavra ao professor Dr. Emerson Fernando Razeira, coordenador da Comissão Permanente de Acompanhamento da Política de Diversidade Sexual e de Gênero, para proferir algumas palavras. Boa tarde a todas, todos e todes. Gostaria de iniciar minha fala cumprimentando as minhas colegas de mesa de abertura, cumprimentando a comissão organizadora do evento, cumprimentando a todos e todas que nos assistem e que participam do evento e agradecer o convite para que a CP Diversa estivesse presente nessa abertura. A CP Diversa é uma comissão de acompanhamento da política de diversidade sexual e de gênero aqui da Universidade Federal de Uberlândia. E eu quero aproveitar essa oportunidade para contar um pouco para vocês da CP Diversa e da parceria que a gente gostaria de desenvolver, né, junto à comunidade da UFO e em especial do ILEEL nesse momento. Eu atualmente ocupo a coordenação dessa comissão. Essa comissão tem uma história muito recente. A política foi aprovada em 2019 e visando garantir a cidadania plena, o pleno exercício da cidadania e a garantia da dignidade da população LGBT, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais. Ela é uma política transversal e todas as pessoas que constituem a comunidade UFO têm aí uma responsabilidade por fazer acontecer a política, de tirá-la do papel e fazê-la no nosso cotidiano
presente nas relações de ensino, pesquisa, extensão e gestão. A composição dessa comissão, né, ela é composta por docentes, discentes, técnicos e representantes das diferentes pró-reitorias. E gostaria aqui já de deixar meu agradecimento ao professor Fábio Camargo, que é, junto comigo, um dos representantes dos docentes da universidade. Essa política, ela envolve diferentes tipos de programa, né? Programa de acolhimento, programa de ensino, pesquisa e extensão e cultura. Eu entendo que a realização desse primeiro colóquio de linguagem, gênero e sexualidade, ele concretiza um dos objetivos dessa política, que é, no campo da extensão, no campo da pesquisa, no campo do ensino, trazer o debate sobre a diversidade sexual e de gênero. Só por esse motivo, pela realização do evento, eu gostaria de parabenizar a comissão organizadora e o ILEEL, mas eu gostaria de também contar que o ILEEL tem um lugar de destaque na UFO em relação às questões de diversidade sexual e de gênero. Ao longo desse primeiro ano de trabalho da comissão, né, de acompanhamento da política de diversidade sexual e de gênero, a gente consegue observar que, infelizmente, são muito poucas as unidades acadêmicas que têm desenvolvido, ao mesmo tempo, ações no campo do ensino, da pesquisa e da extensão. E entre essas poucas unidades está o ILEEL. Por isso, eu gostaria de parabenizar, e eu sei que a comissão organizadora deste evento é, em parte, responsável por essa atuação nos diferentes campos da atuação da universidade. Então, gostaria novamente de parabenizar a comissão organizadora e o ILEEL por esse lugar que ocupa atualmente no debate sobre diversidade sexual e de gênero da nossa universidade. Antes de me despedir, gostaria de lembrar a todas as pessoas que tiverem interesse de saber um pouco mais sobre essa política e sobre a atuação da nossa comissão de acompanhamento, para que na página da UFO, www.ufo.br, há uma aba de comissões e a nossa comissão lá, CP Diversa, está presente com todas as informações sobre nossos objetivos, nossos relatórios, nossa atuação e a forma de contato. Me despeço, parabenizando novamente a comissão organizadora, o ILEEL, e desejando um bom evento a todas, todos e todos os participantes. Muito obrigado. Finalmente, devolvo a palavra à professora Camila Tavares Leite, representante da direção do Instituto de Letras e Linguística, para declarar a abertura oficial do evento. Então, eu, professora Camila Leite, em nome da direção do Instituto de Letras e Linguística, declaro abertos os trabalhos do colóquio. Boa tarde a todos e bom proveito. Para encerrar este primeiro momento do evento, gostaríamos de compartilhar com vocês uma micropeça gentilmente cedida para nós. Trata-se do mais novo trabalho do coletivo Conectores, a micropeça teatral Estigma, idealizada por Guilherme Tell, que colaborou na dramaturgia com a autora Cris Moreira, também integrante do coletivo. A micropeça Estigma trata do imaginário repleto de desinformação e preconceito que envolve pessoas que vivem com o vírus HIV e em torno da AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Mesmo com o avanço das pesquisas e evolução do tratamento, o senso comum faz com que a maioria das pessoas ainda visualize os soropositivos como pessoas fadadas a uma sentença de morte. Com a dramaturgia criada a partir de fatos reais, a micropeça propõe ao público uma reflexão a respeito deste universo. Assim como os últimos trabalhos teatrais do coletivo, Estigma explora a relação entre o teatro e o audiovisual, através de projeções mapeadas. O projeto de vídeos é assinado pelo designer Zed Martins e a trilha sonora original de André Veloso. Em cena, Guilherme Tell propõe jogos com as projeções, tendo a participação da infectologista Márcia Rachid,
da atriz Rejane Faria e do psicólogo Salvador Campos Correia. A iluminação é assinada por Bernardo Gondim. Assistam agora a micropeça e, em seguida, acessem o link da conferência de abertura neste mesmo canal em que vocês estão assistindo. Trilhões. O corpo humano saudável adulto abriga 10 vezes mais micróbios do que células humanas. Isso inclui arqueobactérias, bactérias, micróbios eucarióticos e vírus. Se o nosso corpo é constituído de 10 trilhões de células humanas que trabalham de maneira integrada, então são 100 trilhões de outros microcorpos no meu corpo, no seu corpo. Em números é mais do que a população de seres humanos no planeta. 1000 vezes mais. E eles vêm e vão. No que a gente toca, no que a gente respira, no que a gente come, em quem a gente toca, em quem a gente respira, em quem a gente... Alguns têm a função de ajudar e proteger o todo. Células e microcorpos que protegem. Outros atrapalham essa proteção, aí fode tudo. Mas a ciência ajuda a diminuir aquilo que pode ser um problema. Com a ciência criam-se os tratamentos, com a ciência afasta-se a dor. A dor? A dor? Você sente dor? A dor? Com a ciência é possível viver melhor. Com a ciência. Consciência. Oi, te fazer uma pergunta. Eu imagino que lindo assim você não tá sozinho, tá? Sério? Eu tô. Quer dizer, eu acho que eu tava. Dança comigo? Sabe que eu quero sair daqui direto pra uma padaria? Eu tô com fome. Depois da padaria? Eu não sei. Você sabe? Tá bom, a gente decide. Agora dança comigo. Quando eu peguei cachumba, eu tive que ficar um tempo sem ir para a escola. Pode ser contagioso, a pediatra falou. A gente está passando por isso agora, né? Ninguém conhece esse vírus direito e ele espalha. Que doença você tem mais medo de pegar? Eu acho que eu tenho medo de pegar aquela doença que me impede de ser livre. Antes do início dessa filmagem, eu fiz um teste, um exame para saber se eu tenho um vírus no meu corpo. Eu filmei, vocês viram? Eu tenho curiosidade de saber se eu tenho ou não o vírus no meu corpo. Mas mais que curiosidade, eu tenho necessidade de saber outra coisa. Se eu tivesse vírus aqui no meu corpo, quem é que vai me olhar diferente, dependendo do que aquele pedaço de plástico vai mostrar? Quem é que vai continuar olhando igual? Se eu estiver caminhando na rua, quem é que vai preferir atravessar, mudar de calçada? Se eu pedir um abraço, quem é que vai me dar? Um beijo.
mesmo depois dessa pandemia. Essa pandemia aí está isolando todo mundo. Mas tem pandemia que isola só alguns. Depois do resultado desse exame, será que eu vou ser outro? Depois do resultado desse exame, você aí que está me escutando vai ser outra? Vai ser outro? Você tem medo de quê? Medo de rato, de barata, de cobra, de inseto? Medo de avião, de água? De altura eu tenho um pouco. Medo de ficar sozinho, medo de se perder, medo de não viver, medo de sofrer, medo de morrer, ou pior, medo de fazer o outro sofrer, medo de fazer o outro morrer. Tem gente que pensa que com esse vírus as pessoas viram uma espécie de bomba relógio, prestes a explodir e a matar quem está em volta. Uma bomba relógio que conta o tempo em contagem regressiva. Quanto tempo resta? Mas é preciso ter calma, ter ciência, consciência. Então, antes de abrir o resultado, a gente sempre pergunta por que você fez o exame. Eu me apaixonei. Muito intenso. Tão puro. Só que veio uma situação e ele começou a se perguntar: quanto tempo resta? Ele descobriu agora. Ele me contou que ele tá com AIDS. Na verdade, a gente fala que a pessoa vive com o vírus. A síndrome AIDS é só quando o vírus abala o sistema imunológico. Doenças oportunistas aparecem. Nem todo mundo que vive com vírus tem AIDS, entendeu? Eu entendo com a cabeça. Mas tudo que a gente imagina é tão assustador. Não se preocupa. Você vai ficar bem e ele também. Eu li muita coisa agora, qualidade de vida, evolução, tratamento eficaz, mas mesmo assim ele está com muito medo e eu também estou com medo. É compreensível. Mas não precisa se preocupar. Ele vai ter que tomar medicamento. Se ele seguir direitinho, o vírus para de circular na corrente sanguínea em pouco tempo. Que bom. E eu, quando é que eu começo a tomar o medicamento? Você? Não. O seu exame não deu reagente. Você não tem o vírus no seu corpo. Não? Não tem. Tá tudo bem? Eu devia estar aliviado, né? O que me preocupa é que agora ele não quer continuar comigo. Mas você quer, né? Muito. Mas ele tem medo de me passar. Olha, fala pra ele que é super possível ter uma relação soro-diferente. Que? Soro-diferente é quando num casal, um tem sorologia positiva, o outro negativa. E é o nosso caso. Sim, é o caso de vocês e de muitos outros casais. O vírus não é motivo para vocês se separarem. Vocês ainda podem ser muito felizes. Vocês vão ser muito felizes. Meu nome é Gabriel, ou Júlia, ou Joana, ou André. Eu sou soropositivo há 10 anos, 5 anos, e sabe o que isso significa? Nada. Significa que eu tomo alguns remédios todos os dias e levo uma vida absolutamente normal. Igual alguém que tem diabetes ou pressão alta, o tratamento é mais eficaz do que o de câncer, sem dor. Lá pelos anos 80, quando esse vírus surgiu e saiu matando geral, ele era chamado de peste gay. E na época também tinha os 4 Hs, com os quais os homens cidadãos de bem deveriam tomar cuidado. Os homossexuais, os heroinômanos, que consomem heroína, os hemofílicos e os haitianos. Até hoje tem gente aí que pensa que esse vírus é um castigo divino. Eu sou Gari, professora, advogado, empresária. Eu não sou gay, ou sou, e isso interessa? Pro vírus não, ele não escolhe. Eu passei o vírus para minha esposa, ou peguei o vírus do meu namorado.
ou nasci com o vírus? Quando você olha para mim, o que é que você vê? Bem, de todas as experiências, né, que eu passei de discriminação por viver com HIV, uma é especial para mim, né, porque eu estava conversando com um cara no Tinder e foi muito legal, sabe, quando rola aquela coisa virtual, aquele envolvimento inicial, né, gostoso e tal. E aí, quando eu falei do HIV, ele meio que deu uma sumida e depois de um tempo respondeu pedindo desculpas, mas que não dava para ele, que ele não suportava isso. Isso passou um tempo, né? Eu me tornei ativista, comecei a falar mais abertamente nas redes sociais e tal. Ele estava na minha rede social. Eis que um belo dia ele me mandou uma mensagem muito emocionado, dizendo que o namorado dele descobriu com HIV e ele amava muito o namorado, não sabia o que fazer, pedindo ajuda, e pelo amor ele transformou a discriminação dele. Eu acho que isso é uma potência tão grande, tão linda, assim, e essa história me marcou muito, me marca muito, assim, eu aprendo muito com isso. Oi. Ai, é tanto prazer em te ouvir que esse choro aí nem alivia. Eu tô cego de paixão, mas ao mesmo tempo enxergando tudo bem agora. Eu sei que vai dar tudo certo. Positivo? Positivo. Eu lembro de você falando, eu vou ficar igual o Cazuza, Na hora eu pensei, que pena, não vai. Não vai porque Cazuza é um só. Genial, solar, lunar, sedutor. Mas não precisa ficar com inveja, não, porque você é tudo isso do seu jeito. E eu sei porque eu te escuto tanto quanto eu escuto faz parte do meu show. Hoje eu sei que vai ser tudo muito bom. E talvez bem melhor do que seria antes. Porque antes é que era o faz de conta. Existem pessoas que vivem com HIV e desconhecem o fato de que, com o tratamento e atingindo carga viral indetectável, elas deixam de transmitir o vírus para parceiros e parceiras sexuais, ganhando a possibilidade de se relacionarem sexualmente sem preservativo, ter seus próprios filhos e, consequentemente, se o vírus não tem atividade, ele também não atinge mais o sistema imunológico e essa pessoa pode nunca ter AIDS. Então, viver com HIV não é sinônimo de AIDS. Isso é muito importante. Essa informação precisa ser divulgada entre pacientes, parceiros, familiares e profissionais de saúde. Indetectável é igual a intransmissível. Consequentemente, o estigma precisa ser reduzido. Nós temos que ver o preconceito ser controlado. São anos e anos de epidemia e as pessoas continuam sendo discriminadas. Não é possível olhar para uma pessoa que vive com HIV e enxergar o vírus. Essa pessoa não é o vírus. O vírus faz parte da história, mas ninguém se transforma em vírus porque um dia entrou em contato com ele. Mesmo com carga viral indetectável, o uso de preservativos deve ser decisão e responsabilidade de cada um. Ele previne as infecções sexualmente transmissíveis, incluindo sífilis e hepatites B e C. Procure se informar sobre todas as formas possíveis de prevenção, o que chamamos de prevenção combinada, que inclui a PrEP e a PEP. Eu lembro agora da cena da Glória Pires com o Lauro Corona. Nosso Lauro Corona era tão lindo. Eles cantando aquela música do Chico. Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. O nosso não. O nosso vai falar espanhol, castelhano, para a gente poder viajar por Buenos Aires, Caracas, Montevidéu, viajar por Almodóvar, viajar por boleros. Dança comigo? Não, você não vai ficar cinza. Deixa eu te pintar de amarelo, de rubro, que é como o meu beijo vai te deixar. E eu posso e eu quero te beijar. Não é Covid? E eu posso e quero te ter. Vai ser linda essa nova era.
uma nova era, essa New Age, ai, vixe, que delícia! Cada pôr do sol vai ser único, cada onda vai ser um barato. E eu vou seguir até onde a gente quiser ir juntos. Porque eu tenho certeza que daqui pra frente vai ser positivo, operante, deslumbrante, gozante, vivo, viva!